Não tem como não tratar e não falar sobre a questão do transporte coletivo. Eu queria só abordar, eu deixei ontem, era para ser falado ontem, o fato da comissão especial, da qual nós buscamos apoio de diversos vereadores. Eu quero aqui, primeiramente, com alguns vereadores, eu falei pessoalmente, dizer que em nenhum momento a intenção de colocar a assinatura dos vereadores era para constranger ou mesmo para fazer disso uma questão política em cima de um assunto tão importante. A intenção de verdade é e continua sendo que a Câmara de Curitiba faça um debate mais aprofundado, mais focado em cima desse tema que é de vital importância. É um tema que não é debatido, não é só nesse momento, nessa legislatura. É um tema que vem aqui, essa Câmara, se pegar os anais antigos, é uma discussão perene nessa casa, no que trata do transporte coletivo. Nós precisamos, sim, acompanhar, ser protagonista. A Câmara tem que ser protagonista dessas discussões. É um dever nosso, é uma cobrança do nosso eleitor, de uma forma correta, sem fazer disso um palanque eleitoral para, em algum momento, levar para o lado daquele prefeito ou do outro prefeito. Eu vejo que é muito complexo, tem vereadores novos aqui, muitos novos, que precisam entender o funcionamento, como que se chega numa tarifa, o que é uma tarifa técnica, o porquê do aumento antecipado da tarifa técnica. Agora, de ontem para hoje, novamente o Tribunal de Contas anula uma decisão do prefeito. O vereador Pierre Paulo lembra bem, já ocorreu isso anteriormente na gestão do Gustavo Frutti. Então, a intenção da comissão pelo menos era essa a intenção, e não é só minha, eu senti isso de vários vereadores, trazer para dentro da casa, buscar soluções em conjunto com o Poder Executivo. Porque nós não vamos conseguir aqui, a não ser fazer um movimento, talvez, de imprensa, uma discussão, mas efetivamente ter um avanço sem estar em conjunto com o Poder Executivo, com a URBS, com o prefeito, com a decisão do prefeito. Tem que estar numa discussão, talvez contrária, com certeza, muitas vezes, mas às vezes propositiva. E eu vou citar alguns exemplos aqui. Nós temos projetos de lei tramitando na Câmara que tratam de uma possível redução da tarifa, que podem trazer. Por que não, dentro de uma comissão, nessa de 6 meses, com vereadores, 13 vereadores, poder aprofundar nisso. Temas como ampliação do cartão Vale Transporte. Nós temos o vereador Rogério aqui defendendo uma classe. Vai ter que ter um debate, vai ter que entender. Eu acho que a maioria, e a maioria é o que funciona nessa casa, talvez chegar à conclusão que é um avanço inevitável a questão do cartão Vale Transporte, por N motivos. Segurança do sistema. O prefeito Rafael Greca fala em colocar uma tarifa alternativa em horários que não sejam de pico. Como que vai fazer isso se não tiver um sistema controlado por cartão, informatizado, enfim? Nós estamos vendo em São Paulo agora uma discussão profunda na questão do bilhete único. O vereador Bruno Pessutti tem um trabalho na CPI, aqui ele tem feito, tem apoiado a questão dessa comissão, no sentido de, quando a imprensa fala, vamos retomar a CPI, às vezes saiu alguma matéria assim, não é essa a intenção, é aprofundar dentro do que a CPI levantou, o que pode ser aprofundado, debatido e talvez construído por vários vereadores aqui, em conjunto, sempre em conjunto com os técnicos da prefeitura, porque a gente tem que escutar eles
para saber da viabilidade ou não de certos projetos. Então, eu dei um exemplo do cartão, mas é um dos exemplos. Tem vereador, outra, ampliação do ponto de venda do cartão. Então, são questões que são importantes. O tema é extremamente polêmico, ele impacta diretamente na vida do cidadão, não tem como não dizer. Uma vez que você fala qualquer aumento, um empresário que tem 100, 200 empregados, num momento de crise, é muito complexo. E todos nós somos cobrados, sendo da base, sendo não da base, a gente é cobrado. Então a proposta minha, vereador Pierre Paulo, e eu peço aí talvez desculpas pela forma, eu acho que nós estamos começando um mandato, e em nenhum momento eu quis aproveitar o momento e dizer, vamos fazer. Não foi isso. Se pareceu isso, eu peço minhas desculpas a vocês. Uma parte. Mas não foi essa a intenção. Eu vejo que, para vocês entenderem, uma comissão especial não precisaria de tanta assinatura, apenas uma. A comissão do metrô foi assim instituída pelo vereador Tico Kuzma. É uma comissão, nós podemos ter 3 3 no momento, por etapa, né? Só 3. Hoje nós teremos, está sendo a primeira comissão, que é a da reforma do regimento. Então, eu acredito que seria e é oportuno, sim. Tem uma discussão enorme para chegar. Tem que passar, tem que tramitar, tem que ir na legislação, tem que vir a plenário, mas não quero fazer disso nenhum momento um palanque aí para eu mesmo me beneficiar, de maneira nenhuma, até porque a gente perde e a gente ganha em qualquer atitude que a gente toma, né? Eu só quis falar para os vereadores, os que assinaram, os que mantiveram, os que tiraram. Eu entendo cada posição, continuo firme na posição que eu acho importante, uma comissão especial. A comissão permanente, ela tem um trabalho do dia a dia, vocês estão presentes nas comissões, estão vendo como que funciona, é diferente, né? E reforço que não é uma comissão parlamentar de inquérito, é uma comissão especial, que eu tenho certeza que os 13 vereadores teriam a intenção, as melhores intenções possíveis para construir e também entender. Eu mesmo tenho dificuldade em analisar o que o Bruno analisou tão perfeitamente. Eu não participei da comissão parlamentar de inquérito. É complexa. Eu recebi ontem um aplicativo de uns amigos meus que tratam, vereador Serginho, lá do transporte coletivo de Porto Alegre. Porto Alegre criou um aplicativo que dá online, momento real, o que seria a tarifa da cidade de Porto Alegre. Ela dá quanto que é da onde vem a tarifa e online qual é o movimento, a quantidade de passageiros hora que está sendo transportado. Eu recebi isso, até vou compartilhar com vocês para vocês verem como é interessante. Então, se uma comissão especial poderá dar frutos e efetivamente construir de alguma forma a diminuição da tarifa, que essa é a intenção nossa, acho. Imagine se a gente consegue na Câmara Municipal, através de um debate amplo, de uma conversa franca, de alguma forma, tecnicamente, abaixar efetivamente a tarifa. E dando a maior transparência possível, que eu acho que é o que a gente precisa. O que foi levantado pelo Tribunal de Contas é o que foi falado aqui por vários vereadores. Eu vi a Noêmia, vi vários vereadores, inclusive vários, que inclusive retiraram a assinatura. Transparência. Como que se fala que o aumento é para a recuperação, a reposição da frota, se já está embutido? Nós sabemos disso, todos aqui sabem que está embutido. Então, é isso, Tico, que eu acho que a gente tem que, de uma forma muito clara, eu acho que a gente pode sim contribuir, porque tem ações que o Poder Executivo deveria ou teria que tomar, que talvez precise de nós, do nosso entendimento, da nossa conexão com os setores organizados, para entender, analisar junto ao Poder Executivo, a URBS,
o vereador Hélio Brevins, que veio aqui e falou até de trazer o presidente da URBS, nós temos sim que interagir com o corpo técnico da prefeitura. Afinal de contas, existe um corpo técnico. E esse corpo técnico tem que interagir com nós e dar até alguma indicação do que pode e o que não pode. Então, eu vejo extremamente oportuno essa comissão, e, claro, vai caber a uma decisão em plenário, e se dessa ideia não surgir e não conseguir viabilizar a comissão, que seja dado um passo de outra forma, mas que a gente não fique de fora dessa discussão. Então, eu vou deixar uma parte, eu acho que tem 4 minutos. A primeira acho que foi a Noêmia e a vereadora professor José. Muito obrigada, vereador. Com todo o respeito, Vossa Excelência não tem por que pedir desculpas por buscar um mecanismo que venha responder à população. A população está decepcionada com o aumento. A nossa cidade tem o maior aumento de toda a capital, todo o país. E aí, Vossa Excelência vem aqui pedir desculpas, com todo respeito. Eu quero louvar a tua atitude. E aqui é uma casa política. Se for uma comissão política, é esse que faz o andamento dos nossos trabalhos. E aí, vereador Felipe, a comunidade lá fora, a população, eles depositam em nós uma esperança de que a gente faça alguma coisa. Sim. Então, com todo respeito, eu assinaria 10 vezes mais. Mas eu quero só... Eu queria só por causa do tempo... Tá, só vou concluir rapidinho. Como bem me disse Vossa Excelência, o Tribunal de Contas, que é um órgão controlador das contas públicas, que tem sim o poder de baixar a passagem. O prefeito não respondeu. E aí fica a pergunta, vereador, a quem ele está respondendo? À população ou ao amigo que almoçou com ele ali no Country Club, que é o Gulim? Então fica essa preocupação, a gente vai avaliar isso tudo, Veja, essa resposta. Quero deixar claro a questão desculpa, não tem problema nenhum, é que às vezes alguns, em função do momento que a gente pegou a assinatura, talvez não tenham dado entendimento, e o fato é que eu não quero em momento nenhum deixar os nossos colegas vereadores numa situação delicada. Eu lembro bem, e aqui faço uma menção, Pierre Paulo, quando foi a questão da cerveja. O vereador Pierre, o vereador Johnny Stica, naquele momento, é uma opção de mandato. E eu tinha assinado aquele projeto. E depois de escutar aqui Ministério Público, Polícia Militar, e, enfim, avaliei e retirei a assinatura. E a gente sente isso, né? Faz parte, é ao lado. E eu fiz questão até de não dar publicidade nessa questão da retirada de assinatura, porque para mim isso aí é de menos, né, nessa situação. Acho que mesmo porque a comissão ela vai à frente com uma assinatura que seja. Então, não sei se eu deixei claro para vocês, mas a intenção, principalmente que subir à tribuna, dizer que a intenção é não fazer política em cima disso, que eu acho que ninguém aguenta mais. A população quer da gente algo que seja factível, que possa efetivamente dar um resultado para ele que está na ponta e que paga a sua tarifa. Então, rapidinho, vereadora professora José. Obrigada, vereador. Só dizer que, enquanto vereadora dessa casa, assinei o requerimento por entender que é necessário que a gente dê continuidade a um trabalho. Infelizmente, essa casa se omitiu na sequência da CPI, quando não constituiu a comissão especial, que era um dos desdobramentos da CPI. Então, acredito que, mais uma vez, nós não podemos nos omitir. A população aguarda de nós, representantes eleitos, um posicionamento que garanta a transparência e que possa fazer com que essa comissão traga elementos para tornar mais transparente a tarifa e buscar mecanismos de baixar essa tarifa. Então, tenho certeza de que essa é a nossa atribuição e a nossa função. E certamente continuaremos fazendo isso, independente de ser aprovada ou não essa comissão. Acho lamentável se essa comissão não for aprovada, porque eu acho que é um mecanismo legítimo, tanto é que o nosso regimento, ele propõe um limite de 3 comissões especiais, justamente para que isso não vire um mecanismo usado a qualquer momento, sem um objetivo mais adequado e específico. Então, acho que é o caso e, por isso, assinei e mantenho minha assinatura e acredito que é importante que...
Só para encerrar. Bom, era isso. Venho mais uma vez a essa tribuna tratar de um tema que é urgente e que, como eu já disse anteriormente, nós não podemos nos omitir, que é a questão da tarifa do transporte coletivo em Curitiba. Ao mesmo tempo que o Tribunal de Contas ele aponta algumas coisas importantes, em outros momentos ele não cumpre exatamente com aquela que é a sua atribuição. Então, nós temos uma oscilação entre as ações do Tribunal de Contas. Mas, nesse momento, acredito que houve uma ação acertada no sentido de solicitar que haja, que haja o retorno à tarifa de R$ 3,70. Então, aquilo que nós já apontávamos anteriormente na nossa fala é um dos elementos que o Tribunal de Contas aponta. O fato de que, uma vez que não há comprovação via planilha, não há uma comprovação técnica e nem no prazo adequado do reajuste para 4,25, o tribunal determina a suspensão desse reajuste da tarifa. E lamentamos a medida do Executivo no sentido de dizer que não vai cumprir, que vai recorrer. Nós já destacamos em outros momentos, mas sempre é bom reforçar que a data base dos trabalhadores do transporte coletivo, cobradores e motoristas de ônibus, ela é no final de fevereiro. Como esse é um dos itens que compõem a tarifa, obviamente, o que o entendimento técnico coloca é que esse reajuste da tarifa só poderia acontecer a partir do momento que houvesse a negociação, a divulgação do índice de reajuste dos trabalhadores do transporte, para que isso fosse contemplado no momento da composição da tarifa técnica. Então, nós entendemos que há um grande equívoco por parte da gestão, além do que, também reforçando mais uma vez, nós sabemos que a gestão ela tem a responsabilidade de estar fazendo toda uma análise, um estudo antecipado, para que essa tarifa ela seja a mais justa possível. Então, quando nós temos uma antecipação desse reajuste, inclusive contrariando aquilo que o próprio contrato diz, por quê? Porque o contrato determina que a questão da tarifa, ela deve ser, ela contém também, dentro dos itens, a renovação da frota. O usuário ele está contribuindo 2 vezes para a renovação da frota. Quando ele, no momento do reajuste da tarifa, nós sabemos que há uma atualização desses valores, e quando a prefeitura antecipa em quase um mês esse reajuste, dizendo que esses valores serão destinados à renovação da frota. Então, há algo muito errado nessa avaliação da prefeitura. Ou seja, o usuário, além de pagar pela renovação da frota diariamente, agora, numa equivocada ação do Executivo, ele tem que contribuir com quase um mês de antecedência para a renovação da frota. Então, são muitos aspectos que dizem respeito a nós, sim, vereadores. Nós não podemos nos omitir e fazer de conta que nós não temos nada a ver com isso. A nossa atribuição aqui é de acompanhamento, de controle e de fiscalização das ações do Executivo. Então, qual é o nosso entendimento? Existe um requerimento que está tramitando da Comissão Especial para Acompanhamento, e acho equivocada também uma decisão de alteração da nomenclatura da Comissão de Serviço Público. 30 segundos.
uma vez que a comissão desse serviço público já pressupõe entre os serviços públicos o transporte. E acredito que tem outra comissão que é pertinente também, a qual é pertinente esse tema, que é a comissão de urbanismo, né? Que trata da questão da mobilidade urbana. E eu acredito que não é alterando o nome de comissão que nós vamos cumprir o nosso papel. Presente horário para está registro, destinado presidente para registro à casa, vereador Rogério Campos. Só para contribuir com a informação da vereadora professora e para os demais vereadores, a data base é dia 1º de fevereiro, professora. Dia 1º de fevereiro. A negociação geralmente se estende, acaba acontecendo no final do mês, como a senhora citou, mas aí fica, o sindicato entra com ação para que seja retroativo. Mas a data base é 1º de fevereiro. Obrigado. Agradecemos, vereador Rogério Campos. O presente horário está destinado à liderança do Partido do Movimento Democrático do Brasil, PMDB. Concedemos a palavra à vereadora Noêmia Rocha, sua digníssima líder. Muito obrigada, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Eu tenho uma população lá fora que eu represento, vereador Pierre Petruccello. Se for preciso falar 5 horas, 6 horas aqui, eu vou falar. Então, o que nós temos hoje? Nós fizemos uma fala aqui, um debate que ecoou lá fora. A decisão do Tribunal de Contas, que é um órgão que, pela Constituição, tem todo o poder de execução e de ação, como esta que ele fez ontem, de inutilizar o aumento da passagem de ônibus da cidade de Curitiba, e que este prefeito não está cumprindo, refletiu sim lá fora. Diferente seria, vergonhoso seria, se essa casa não se pronunciasse em relação a esse aumento abusivo da passagem de ônibus da nossa cidade. Porque é o trabalhador que está lá na ponta, e a gente já delimitou várias questões. Nós temos hoje informações, o vereador Rogério disse que é mais de 300 ônibus com vida vencida, que precisaria sim da renovação, porque está em contrato de licitação. E aí o prefeito, quando questionado, baseado em que ele aumentou a passagem, sabe qual foi a resposta? Custa o que custa. Olha que resposta bacana. Custa o que custa. Tá bom, a gente vai pagar a conta, o trabalhador vai pagar a conta, mas quanto é que custa isso? E aí, vereadores, como já foi falado aqui, quando ele fez esse aumento, ele disse assim: nós vamos fazer esse aumento abusivo para renovação da frota, para melhoria dos terminais. Ora, cadê o dinheiro que já está incutido na passagem para essa renovação? Onde é que foi parar esse dinheiro? Sumiu? Evaporou? Porque já tinha sim dinheiro para a renovação dessas frotas. Eles estão infringindo uma lei de licitação que precisaria sim a renovação. Por isso o Tribunal de Contas se posicionou tecnicamente. Por isso o Tribunal de Contas diz: ué, por que você está cobrando de novo da população uma renovação de ônibus que o próprio trabalhador, o próprio usuário já pagou a conta? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que estava aqui? Essa é a pergunta. Por que usar o aumento para dizer que tem que renovar a frota? A gente tem que lembrar que nós estamos num sistema democrático, não de monarquia. O prefeito, aí a gente veio aí nas redes sociais, o encontro dele 3 dias depois do aumento, jantando, almoçando com um dos empresários que tem 70% da frota de Curitiba. 70%. Estava almoçando com ele lá, com o prefeito. E aí a gente vê hoje que ele não cumpriu uma determinação do Tribunal de Contas. Que lado ele está? Porque o Tribunal de Contas está do lado da população. Nós aqui, 38 vereadores, estamos do lado da população. E o prefeito está do lado de quem? Ele deveria sim cumprir, é um desrespeito ao Tribunal de Contas, um órgão capacitado para isso, um órgão que tem respaldo na Constituição brasileira, de controle sim do orçamento, de controle sim do dinheiro público. Agora, a gente vê reflexo
no nosso debate aqui nessa casa, que estamos na ponta. O Tribunal de Contas se posicionando e o prefeito dizendo, não vou cumprir. Então, caros vereadores, é muito sério. Enquanto o PMDB, falo aqui agora em nome do PMDB, juntamente com o professor Silberto, é contrário a esse aumento abusivo de passagem, é contrário a essa forma de custa quanto custa. Então, mostra quanto custa. Mostra quanto custa, aí sim faz o aumento. Agora, com a resposta de que vamos reformar a frota, não é justificativa, não é mesmo, porque tem dinheiro para isso. Se as empresas não cumpriram esse contrato, tem que ser chamadas a atenção e fazê-las cumprir. Não repassar de novo para a ponta, não repassar de novo para o usuário de transporte coletivo. Agora, vamos ficar renovando a frota. Eu até penso que a população está chocada, volto a afirmar. Eu estou na ponta, o absurdo que tem acontecido, o aumento, maior taxa do país aqui na nossa cidade de Curitiba. Aí nós temos um mecanismo forte, que é o Tribunal de Contas, que pode sim delimitar, que está fazendo a parte técnica. Isso sem contar que tem outros itens que precisaria ser derrubado na licitação, no contrato, que a gente... Então, caros vereadores, eu acredito que com a soma da nossa autonomia enquanto legisladores, fiscalizadores e representantes da população, podemos fazer coro, sim, com o Tribunal de Contas e pedir que abaixe, sim. Agora, um alerta. Eu vou observar de que lado está o nosso prefeito. Da população ou dos empresários do transporte coletivo? Muito obrigada. Na realidade, a comissão, encabeçada pelo vereador Luiz Felipe, que recolheu as assinaturas, e tenho toda a certeza de que foi feita de boa vontade, buscando realmente o melhor equilíbrio e harmonia na discussão. O que acontece é que, através da mesa executiva, foi debatido amplamente de que nós temos uma comissão na casa proposital para este tema, que é a Comissão de Serviço Público. A comissão assinada, e a vereadora Josete balança a cabeça, a comissão, ela é permanente, a de Serviço Público. E quando uma comissão é permanente, não há necessidade, pela nomenclatura da palavra, que não requer nenhum tipo de tradução, permanente, duraria 4 anos. Pois bem, se esta comissão, muito bem intencionada, tramitar aqui na casa, essa comissão terá um fim, 180 dias. A pergunta que eu faço aos senhores e respondi à imprensa é clara: como se debate transporte público numa cidade em Curitiba, como Curitiba, em 180 dias? Nós precisamos ampliar o debate. Nós temos uma comissão de serviço público, a qual será alterada para serviço público e transporte. Esse é o maior ganho, até o momento, de todos nós vereadores. Passaremos a ter uma comissão permanente aqui na casa, com o nome alterado e com a sua função ampliada. Por exemplo, o vereador Gora mudou e vai mudar, junto uma sugestão que ele fez no nosso próximo regimento interno, que está tramitando já no Projuris, a comissão de meio ambiente, se não me engano, para mobilidade também, algo nesse sentido, ampliando também região metropolitana. Pode falar até o nome da comissão? Assuntos metropolitanos. Não cabe a parte assuntos agora, metropolitanos. O tempo, senhores, faz com que nós precisemos fazer alterações, nos adequarmos. E eu queria aqui explicar para a vereadora Noêmia Rocha, porque simplesmente vir aqui e falar é muito simples, mas vou recapitular, vereadora, relembrar, rememorar. Quem deu ganho de causa às empresas, vereadora Noêmia, não fui eu nem a senhora. Nenhum dos vereadores aqui, foi a Justiça. A Justiça deu uma ação dizendo que enquanto não houver reequilíbrio financeiro, não troca os ônibus. Então nós temos que parar aqui um pouquinho de ações demagógicas.
Nós precisamos de verdade, se quisermos dar resposta ao povo que está aí fora, como a senhora disse, e que nós aqui na Câmara, graças a Deus, nunca fugimos do debate. Nunca. Aqui ninguém nunca fugiu do tema. Nenhum tema polêmico. Inclusive o tema da cerveja, que o vereador Felipe tanto disse, e graças a Deus que eu mantive a assinatura até o final, mesmo escutando todos, Ministério Público e Polícia, porque já havia a minha convicção formada. Não precisava fazer a minha cabeça naquele momento. Mas agora é outro debate. Agora o debate é sobre transporte público. E se quisermos fazer um debate sobre transporte público de verdade, eu quero ver aqui em quantos anos, quantos vereadores conseguiram diminuir a tarifa de fato. Em 20 anos, quem conseguiu aqui com CPI, com investigações, diminuir tarifa? Porque a CPI conduzida pelo vereador Bruno Pessutti, se não foi a mais brilhante da história dessa casa, foi talvez a mais brilhante do mandato, do nosso momento, daqueles 4 anos. E aí, senhores, existem, explicando a vereadora, 2 órgãos de controle que nós aprendemos no incluir. 2 órgãos de controle que se aprende nos berços da Faculdade de Direito. Controles internos e externos. O externo formado pelo Ministério Público e o outro externo formado pelo Tribunal de Contas, responsáveis diretos para atuar neste processo. Não chamem para a Câmara a responsabilidade que não é nossa. Enquanto ela for nossa, nós estaremos atuando na medida em que ela for nossa. E assim nós faremos.